pertencimento, né? Que eu pertenço a um grupo de mulheres, que eu pertenço a algo revolucionário que é as mulheres no ramo, porque antes eu me sentia muito sozinha. E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal, esse espaço desenvolvido especialmente para gente que atua no segmento de elevadores. E hoje nós temos uma novidade, um episódio totalmente diferente com as elevadoras, mas principalmente para a gente entender como essas elevadoras chegaram até aqui. A gente vai começar com a primeira mulher corajosa que topou estar aqui comigo para fazer esse episódio especialíssimo para vocês. A gente vai falar hoje com a Andréia Carmo dos Santos e a gente vai começar com aquela primeira pergunta que é sempre a mesma aqui. Andréia, quem é você na fila do elevador? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Sou tímida, né? Então, quem sou eu na fila do elevador? Eu sou a Andrea, administradora da JBM Elevadores, administradora e cofundadora, que com o meu marido, realizando um sonho dele de trabalhar por conta, de ter a sua própria empresa. Aí eu falei, você quer? Então vamos lá, vamos descobrir, vamos desvendar e vamos fazer direito, né? Não adianta ser como eu ouvi várias vezes que eu aprendo muita coisa nas elevadoras, né, com vocês. Não é aquele maleiro que elas falam, né? Não, vamos abrir uma empresa, vamos tirar todas as licenças, Contru, concessão, CREA, e aí vamos lá. E aí eu fui em busca e hoje estamos aqui há 5 anos com a JBM Elevadores. E, Andréia, você comentou sobre as elevadoras, né? O que significa para você estar no grupo das elevadoras e o que que isso tem trazido de diferente na sua vida desde que você entrou para o grupo? Me traz inclusão, pertencimento, né? Que eu pertenço a um grupo de mulheres, que eu pertenço a algo revolucionário que é as mulheres no ramo, porque antes eu me sentia muito sozinha. Até ter o primeiro elevator, né? Que eu conheci você, que eu conheci a Carla, eu me sentia sozinha, porque não é muito difundido o nosso ramo, ele não tem muita comunicação entre as empresas. Porque até ser difundido que nós somos parceiras, que estamos aqui umas pelas outras, eu entendia que era muita concorrência. Eu me sentia sozinha, tanto que na hora de buscar para aprender sobre essa área administrativa, porque o Roberto, meu marido, ele entende muito da área mecânica, mas da área administrativa, nada. Então, na hora de buscar as minhas licenças e tudo mais, eu fiquei muito sozinha. Eu não tive com quem contar, né? Por exemplo, o sindicato, eu liguei lá para perguntar, não tive apoio, não tive abraço, né? E quem me ajudou muito foi o Contru, né? Que eu vejo muitas críticas, mas eles foram o que mais me abraçaram, que mais me auxiliaram, né? Tanto que teve uma época que eu ligava lá e falava, alô, ele, dona Andréia, já sabia quem era de tanto que eu ligava, né? E aí, depois que eu conheci vocês, que eu conheci você, que eu conheci a Carla, amigona, se tornou assim uma grande amiga de coração que tudo eu, Carla, por favor, me ajuda, me auxilia, me ensina. E ela assim me acolheu muito. Você, a Andréia, nossa, a Andréia foi maravilhosa comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer esse grupo, essa inclusão, que é muito boa. Cada matéria, cada podcast, cada coisa que eu vejo de vocês me ajuda a crescer cada vez mais. Aí eu não me sinto tão sozinha e sei onde correr. Eu sou tímida, mas eu sei pedir ajuda. Então, Queria que você contasse para o público
tudo que aconteceu até você chegar na JBL. Como que é essa história? Da onde a Andrea vem? Eu trabalhava como diarista, né? Minha mãe tem uma pequena empresa de limpeza de vidros. Minha mãe é uma mulher muito forte, trabalhadora, sempre trabalhou muito. E eu comecei a trabalhar com 14 anos com limpeza de vidro. Então, eu trabalhei com limpeza de vidros, depois eu fui trabalhar no comércio. Depois que eu engravidei, tive o João, esse homem lindo que estava aqui mexendo no computador para mim. E tá com Eu, quantos anos, Andrea? o João tem 20. O João tem 20 e a Camila 17. E aí, depois que eu tive o João, eu falei assim: não, não dá para trabalhar no comércio, né? Vou voltar para a limpeza. Aí voltei a limpar vidro, não ganhava tanto assim, eu fui fazer diária, pós-obra. Na empresa da minha mãe, a gente pegava limpezas pós-obras de grandes lojas, fizemos várias parcerias. E na caminhada de limpeza, de diarista, sempre trabalhando bastante. Mas ali, como empreendedora, mão na obra também, gosto muito. Ô, Andréia, e quando você fala de empresa de vidro, é uma empresa que instalava vidro ou que fazia Não, a limpeza? Como que é? limpeza de vitrine. Por exemplo, aquelas vitrines Ah, lindas que você vê no shopping limpinha, somos nós que fazemos. então você deve ter dicas boas para limpar vidros aí, que é uma praga, né? Na verdade, o que eu falo para os clientes é assim: é um produtinho que só nós temos. E aí, para ter um vidro bem limpinho, você tem que me contratar, entendeu? Muito bom, muito Né? bom, muito Você bom. me contrata, eu vou lá, faço a limpeza, deixo a vitrine perfeita. Ou até residência mesmo. Ô, Andréia, e de infância, assim, como que é a sua constituição familiar? Você já era de São Paulo? Você veio, porque a JBN está Sou em de, São Paulo, né? sou de Como que São foi esse Paulo, começo? sou de São Paulo, tenho mãe solo, né? Minha mãe é mãe solo. E só ela e minha avó, né? Criaram eu e minha irmã, maravilhosas, trabalhadoras, trabalhando muito. Então, eu e minha irmã já tem essa coisa de ver aquelas duas mulheres guerreiras trabalhando muito, né? Mãe presente ali, o meu espelho. E a sua irmã é mais nova ou mais velha que Minha você? irmã é mais nova, minha irmã é mais E ela, nova. e ela atua no segmento de elevador? Não, é outra Minha história. irmã trabalha como TSB, com saúde bucal. E aí você conheceu o seu marido quando você estava nessa empresa de limpeza de vidro? Foi assim que vocês se conheceram? Conta um pouco pra gente Não, a parte o romântica. Beto, o Beto é 10 anos mais velho que eu, então eu conheço o Beto, eu falo que eu conheço ele desde quando eu era criança. Ele é tio de uma das minhas, que foi minha melhor amiga, né? Hoje em dia eu não a vejo mais. E aí tinha vezes que a gente ia brincar, ele mandava a gente embora, dava bronca na gente. Ai, esse barulho, que não sei o quê. Eu ia chamar a Michelle e ele, dá para você parar de gritar no meu portão e me mandava embora. Aí depois de adulto, ele já vinha de um casamento, né? Aí ele se separou, começou a andar com a gente para as baladas com as novinhas, né? E aí acabamos, nos apaixonamos, nos casamos, estamos há 23 anos juntos. E aí foi ele que te trouxe para o segmento dos elevadores. Foi. O Beto, ele trabalha há 21 anos com elevadores, né? A gente namoramos quando ele entrou na primeira empresa, ele entrou como serralheiro, né? Que ele já Ah. era serralheiro de profissão. E aí, nessa empresa, ele foi crescendo. Ele entrou como serralheiro, aí ele é super curioso. O Beto fala assim: ele é meio, né, prepotentão, assim, tudo. Se o homem fez, eu sei fazer. Ele é bem desse. Não que ele não faça, ele faça mesmo. Teve uma vez que ele fez até retífica de um motor de um carro que a gente tinha. Um carro. Ele retificou o motor inteiro olhando no YouTube. O carro andou, a gente foi lá, vendeu o carro e tranquilo. E aí nessa empresa ele entrou como serralheiro, aí foi para a área de elétrica, que ele fez o curso de eletricista, aí mudou para eletricista, foi fazer quadro de comando, que na época era aqueles quadros de contatora, mais simplesinho, né?
E aí, depois disso, foi para montagem, porque ele já vinha da serralheria e da parte elétrica, aí foi para montagem, modernização e foi crescendo até. Aí ele falou: pronto, não tem mais espaço para mim. Aí mudou, trabalhou em mais umas 4 empresas. Aí falou assim: não. Aí quando foi no alguns anos atrás, ele falou: eu quero trabalhar por conta, eu quero ter uma empresa. Aí começou a fazer montagem, viajou bastante. Aí ele falou: não, mas eu quero trabalhar para mim exclusivamente. Eu falei: então bora. Então, no começo, ele abriu a empresa, mas ele fornecia os serviços dele para outras empresas de Ele era elevador. prestador, ele era prestador para essa empresa onde ele começou. Ele viajou muito, viajou o Brasil todo montando elevadores. Nossa, montagem é pesado, né, Andréia? Sim, Montagem é sim. pesado. E é um trabalho que eu falo assim, ele é bom, viaja, viaja, mas não é um bom que você vê, você não vê porque ele viaja, fica um mês fora e aquele valor não supre, sabe? E aí, Então, nessa não época, você estava você tem dois filhos, é isso, né? tenho Você dois tem a filhos. menina também, que é a mais nova, né? Nessa época Isso, que ele viajava a trabalho, você ficava com as crianças? Você já tinha as crianças? isso. Eu Ah, ficava com o puxado. João e com a Camila. Ficava, e a gente teve uma cena que a gente lembra até hoje, que ele já estava um mês fora, eu, a Mila e o João estava na igreja, aí chegou um rapaz assim, bem do biotipo do Beto, ela saiu correndo, papai, abraçou as pernas do moço, depois que ela olhou, começou a chorar, ô dom, de tanto que ele viajava. É, aí depois ele falou, não, parei, aí arrumou outro emprego. E aí você falou que faz 5 anos que vocês abriram de fato a JBM. Vamos falar um pouco dessa história? Vocês começaram como? Na hora você já abraçou? Como que foi? Na hora que ele falou assim, eu quero trabalhar por conta e eu quero ter uma empresa, né? E eu sou uma característica minha, eu sou muito apaixonada. Tipo, eu amava o meu trabalho como diarista, eu amava trabalhar com a minha mãe, com a limpeza de vidro. Eu não gostava de bicho e de repente meu marido chega com um cachorrinho lá. Hoje eu sou a louca dos bichos. Então, eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada. Eu falo que eu amo o meu ramo, eu amo trabalhar com elevadores, eu amo falar com as pessoas. Então, quando o Beto falou assim, eu quero abrir uma empresa, eu falei, o que tem que fazer? Porque o que tem que fazer que é o mais difícil, né? Quando você não tem um elo, quando você não tem uma explicação, então é mais E difícil. até então, o que você acompanhava de elevadores era o que ele te trazia de informação, mas você não sabia, não sabia nada, não mexia em nada com elevador. Nada, 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 nada. Eu só sabia o que ele falava e mesmo assim nem tudo, porque o Beto não é aquele cara que fala, nossa, que não sei. Não, ele só traz o que é mais importante. Não que eu Tá. falo para ele que ele não seja um fala-fala, mas não, ele não fala muito. O Beto não é de criar grandes relacionamentos. Por exemplo, tem um pessoal que eu conheço que fala que tem amigos de não sei não onde, contatos de não sei. O Beto não tem, o Beto não é assim. Então, eu não tinha a quem recorrer mesmo para informação. E o Beto entende muito, mas na área técnica, Tecnicamente. na área administrativa, nada. Então, quando ele falou, eu falei, ah, vamos lá. E aí foi que eu fui buscar, fui procurar na internet. E E aí mesmo ele na já, internet é muito difícil de encontrar. Pelo menos há 5 anos atrás era mais difícil ainda. sim. E aí mas ele já tinha clientes que procuravam para ele fazer manutenção. Da onde ele começou, assim? Então, na verdade, eu falo assim, por exemplo, quando eu escuto histórias, ela abriu a empresa com o marido dela, e eu acho muita história dela. A minha história é que ela tem mais anos, né? Mas é muito parecida. Só que aí eles já vinham do ramo, né? E já tinham clientes, já vieram com um pacote com vários clientes. E a maioria das histórias que eu escuto são essas, já tinha uma base de Isso. clientes, né? A É, gente não, a gente pelo menos assim, aquela base de você ter aqueles primeiros clientes que vão te pagar os custos mensais, né? Eles normalmente se começa assim, né? Com seus
cinco contratos, primeiros cinco contratos, que daí você já tem aquele valorzinho que você vai pagar os custos, né? No seu caso, não, a JBM começou zero mesmo. É, zero, zero. Nós tínhamos até um cliente, né, que, por exemplo, o Beto trabalhou numa empresa grande, e aí esse cliente gostava muito do Beto. E aí o Beto saiu dessa empresa grande, e o cliente ligou para ele e falou: Onde você está trabalhando agora? Aí ele falou: Estou trabalhando na empresa X. Ele, eu vou com você. Aí mudou para a empresa X que o Beto estava. Ficou 2 anos lá. Aí o Beto saiu porque foi que a gente abriu a nossa empresa. Aí, uns 6 meses depois, ele falou: Vou com você. Aí o Beto falou: Só espere a gente tirar as licenças, tudo direitinho. Mas era tipo um único cliente com um elevador, né? E esse cliente gostou. E ele que veio com o Beto, atrás do Beto, né? E aí, mas no geral a gente começou assim com esse cliente. E como para manter a empresa, até 1 ano e meio atrás eu trabalhava nos dois empregos. Ah, Então, para ajudar, agora não, agora há 2 anos a empresa caminha com as próprias pernas, né? Não tenho mais que tirar daqui, apertar ali, mas no comecinho a gente mantinha, tipo, o Beto só aqui e eu nos dois empregos para ajudar na estruturação. e aí nos dois empregos que você fala, no outro dos vidros. Isso, isso, da limpeza da vitrine, da diária. Às vezes eu estava no meio da faxina esfregando a loja, JBM Elevadores, bom dia. Atendi o telefone. Uma vez, quando você tira a licença, eles te ligam para confirmar o número, né? E eu estava numa limpeza de uma escada, né? Limpando o condomínio lá, né? Aí eu, JBM Elevadores, bom dia. Aí, é só para confirmar. Eu, que legal que eu coloco siga-me no meu telefone, né? Então, meu telefone toca em qualquer lugar. E aí, eu estava no meio da faxina, estava fazendo alguma coisa e atendi o telefone, anotava tudo direitinho. Mas e aí, quem mais dava suporte para vocês na empresa? Ou eram só vocês dois dando conta de fazer tudo Não. acontecer? Na área técnica, agora nós temos mais dois técnicos, né? Mas era o Roberto e meu afilhado, o João Pedro, né? Que também é João Pedro junto com meu filho, os dois são João Pedro. E hoje agora ele já está finalizando a faculdade de engenharia mecânica também. O João Pedro, que é o seu sobrinho, né? O E Quirino, meu afilhado, isso. afilhado, seu afilhado. Então, aí eram vocês três dando conta ali daquele comecinho. Vocês Isso. demoraram quanto tempo para regularizar a empresa? Tirar toda a Eu, documentação e tudo? 8 meses, eu consegui tirar tudo. E aí os três tocando a vida, a parte administrativa, boleto, isso ficava com Isso. você? Até a parte de anunciar no Google, fui eu que fiz os primeiros anúncios. Depois eu contratei agência, depois ficou mais os primeiros anúncios que vieram, os primeiros clientes, fui eu que fiz também. 1 ano e meio para cá, que é quando você vem de fato Dois para a anos. JB. 2 anos. 2 anos. É 2 anos que eu estou, de fato, mais tranquila, conseguindo respirar. Eu só fico aqui exclusiva para a empresa. Tenho o meu próprio escritório agora. Isso também foi uma mudança legal que você fez, né? Conta pra gente um pouquinho dessas mudanças que você hoje fala. Hoje eu sou uma empresa bem mais profissionalizada mesmo, né? Seu próprio É, escritório, foco na sim. empresa. Sim, antes nós temos a nossa oficina, né? Que tem o cadastro no Contru, tudo direitinho, que é toda estruturada. Mas aí eu trabalhava em home office, Ah, né? Tava ficando já panqueca de ficar em casa no home office. Eu acho que home office não é legal. Parabéns para quem gosta. Não sou fã. E aí eu aluguei a sala comercial para poder trabalhar. E é muito melhor, não porque, assim, pelo menos não tenho muita visita de cliente, mesmo porque
nós optamos por um nicho, nós atendemos mais montacargas, empresas, elevadores sociais, mas normalmente são prédios comerciais. Condomínios, nós temos 4, né? Ah, vocês fizeram bem o nicho mesmo, focaram bem mais Isso, nessas, isso. mas em empresa mesmo, né? Porque normalmente esses elevadores estão em empresas, né? Empresas. 80%, 90% dos nossos clientes são empresas. Então, o seu afiliado está finalizando a faculdade de engenharia Hum. mecânica e é o seu marido. São os dois que dão conta das preventivas, da parte de E aí reparo. nós temos o Hector também, que é o Ah, técnico, é tá. o mecânico, né? Nós temos o Luiz, que ajuda a gente na parte técnica também. E o João Pedro, meu filho, atua nas duas áreas. Ele fica aqui no escritório comigo, me auxiliando financeiro e na parte, né, aqui do computador, essas partes. Mas eu falo para ele, não é que eu não saiba, é que se você sabe mais que eu, para que eu vou ficar me estressando com isso? Eu tenho outras coisas para pensar, né? Então o João faz administração. E aí ele me ajuda aqui, ele vai para a rua, às vezes ele tá, eu falo assim, eu falo para ele que ele tem que aprender os dois mundos para quando tudo isso ficar para ele, ele já vai entender de tudo. Me conta um pouco assim dessa parte mais humana, né? O que você acha, porque você falou que você gosta de pessoas, né? E o que que no nosso caso é melhor, que você gosta mais de estar aqui nesse segmento? Sou uma apaixonada. Então, eu vejo o melhor de tudo. Por exemplo, quando eu trabalhava com limpeza, tem o de você falar com as pessoas, você tá olho a olho, você ter um contato maior. Aqui na JBM eu tenho muito contato, toda hora eu estou no telefone, toda hora eu estou falando com alguém, mas é telefone. Essa é a diferença. Quando eu fui em umas 2 reuniões de condomínio, porque como eu atendo mais empresas, é mais por telefone. Condomínio, que eu peguei uma modernização agora, e eu fui em uma reunião, para mim foi tranquilo. Falei com as pessoas, não, tranquilo. Teve um lá que tentou me alfinetar, mas foi tranquilo também, não levo, não levo para o pessoal e fica tudo bem. Então você Mesmo também quando você atua pode falar. então também no atendimento a cliente e área comercial. O que precisar desenrolar com o cliente, você também faz. Sim, sim. Na verdade, aqui na empresa eu sou comercial, eu sou administrativo e só não sou mais o financeiro porque eu mandei para o João. Então, só essa parte que não é mais, não sou mais eu. E aí essa parte que você gosta. Isso É, você gosta de fazer. eu gosto de falar, eu falo que eu tenho facilidade de resolver probleminha, sabe? Eu tenho facilidade com burocracia. Eu tenho facilidade. Eu sou bem desenvolta para a burocracia. Por exemplo, a gente demorou 8 meses para tirar a licença porque o Contru demorou. Mas assim, até eu e o Beto até eu pegar, descobrir os caminhos e caminhar, foi 3 meses. E mesmo assim, porque a informação é muito difícil de encontrar sozinha, né? Mas foi 3 meses. E aí teve problema com o engenheiro também. Aí eu tive que trocar de engenheiro. Tem uma cena que eu lembro que é muito boa. Eu saindo correndo ali na Faria Lima para pegar o CREA aberto para entregar o papel, que era de papel antigamente, há 5 anos atrás era de papel, o primeiro, saí correndo para ir lá entregar o papel. Eu acho muito bom essa cena. Foi desesperadora na hora, mas eu acho muito bom. Nós mulheres trazemos de diferente, porque ainda é um segmento bem masculino, né? Eu entendo agora dessa colocação pelas elevadoras, porque quando eu estava sozinha aqui no meu mundo JBM, eu não tinha essa visão, né? Eu não tinha essa visão porque, assim, todos os clientes com quem eu falei por telefone, eu sempre fui muito bem recebida, né? Até mesmo quando teve uma ligação que o moço falou assim, nossa, por uma mulher até que se entende. Eu falei, ai, muito obrigada.
Eu fiquei ainda feliz porque ele falou que eu entendo, então eu fiquei muito feliz, né? Tipo, eu acho o máximo. Outro dia eu mandei a foto de uma peça para Carla, ela falou assim: ah, é do elevador tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, eu vou chegar aí um dia, eu vou chegar. Então, eu sei que a discriminação existe, porque vocês pontuam, mas não que eu vivi e que eu vi. Quando falam assim, ai, a discriminação com a diarista, com o menor, né? Que esse eu consigo entender porque eu estava lá. Mas mesmo assim, eu falo que eu levo com tanta, que eu sei quem eu sou e eu levo com tanta leveza que eu não vejo como algo que me afete, sabe? Algo que me deixe menor. Eu Nossa. acho o máximo o trabalho das elevadoras de vocês, mostram que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? E eu estar me colocando nesse lugar é fantástico. É fantástico. Eu já entrando, tendo um posicionamento que vocês estão conquistando e que agora eu estou ajudando, né, a elevar. Mas não que eu tenha visto, não que eu tenha vivido. Igual eu vi vários. Eu estava vendo um programa seu antes de uma moça que ela é técnica. E aí ela falando das discriminações e tal. É chato, existe, mas são pessoas tão pequenas que o problema passa a ser delas, né? É, igual quando alguém fala assim, uma vez eu estava abaixada limpando um balcão, e aí o cara falou, nossa, você é tão bonita para estar aí. Eu falei, mas o que que tem? Alguém tem que estar aqui. Alguém tem que estar limpando, alguém, e eu tô ganhando para isso, e tá tudo bem, não tem. E eu não sou menor que ninguém, não sou menos que ninguém. As minhas conquistas não são menores, né? Então, pelo fato de eu saber quem eu sou, as discriminações não me afetam, não me minimizam, não. André, assim, socialmente a gente acaba sendo realmente diferentes, né? Eu falo que biologicamente nós não deveríamos ser tão diferentes assim entre homens e mulheres, né? Mas a gente é socializado de formas diferentes, né? Nós mulheres somos socializadas para cuidar mais, para estar preocupada com o outro, e os homens mais para executar, para ir para cima, bora, vamos dar solução para isso aqui, né? Considerando isso, e você chama seu marido de Beto, né? Vou chamá-lo também de Beto. O que que você e o Beto se complementam para o dia a dia? Porque ter uma empresa de elevador já não é fácil, né? Já é um segmento bem difícil, né? Trabalhar com o marido ou com a esposa também é complicado, né? O que que vocês se complementam? Onde que cada um entra para dar o melhor aí e conseguir um bom resultado? Então, eu falo, o Beto, por exemplo, o Beto não entra, ele não se intromete na minha área administrativa. E às vezes eu sou mulher, né? Às vezes eu quero dar um pitaco ali, falar alguma coisa assim, mas aí ele já fala, não é para você, Andréia. Ainda não é para você, Andréia. Aí tá bom, aí eu fico um pouquinho, porque eu sou meio intrometida, assim, né? Mas na área administrativa, o Beto me deixa bem, tipo, decide aí, vai. Então a gente se complementa nisso. Quem que é Ele, quem que é mais decidido? Quem resolve, fala, não, a gente vai fazer. É você? eu, é. Teve um cliente nosso que falou assim: são tantos elevadores para você assumir que não sei o quê. O Beto, ai, André, vamos lá, dá sim, a gente vai fazer. Não tenha fé, vai dar certo. Então eu que sou mais, vamos lá, vamos fazer, vamos assumir, vamos comprar. Teve uma época que a gente estava tirando a nossa concessão que eu estava a ponto de ter, assim, de explodir da demanda, da busca, né? E ele, ai, deixa isso para lá, desiste, não vai dar certo, eu não desisto, eu vou. E para você ter noção, em São Paulo, capital, nós temos 10 clientes Mas isso também é interessante a gente falar, né? A JBM está onde? Em São Paulo, porque São Paulo é enorme, né? A gente esqueceu de nós falar. estamos.
Nós estamos no Butantã, só que a gente está bem aqui no meio de Cotia, Taboão da Serra e São Paulo. Então, nossos clientes é Taboão, Cotia, Barueri e São Paulo, né? Mas em São Paulo é bem menos, 10 clientes. E vocês têm uma região que tem bastante empresas, né? Tem várias Empresas, indústrias, empresas, é uhum. interessante. E aí, assim, por ele, não, estava difícil, a gente É muito desiste. difícil, Você não, você é a pessoa que. porque ele me viu estressada, aquela pessoa que chega uma hora que você vai chorar debaixo do chuveiro e fala, como vai dar? Eu falei, não, mas eu sei rezar, vamos embora. Eu vou Andréia, mas continuar. e quanto disso vem também da sua criação, né? Da sua mãe, da sua avó, que você falou que Sim, elas já tinham esse espírito, vai de empreender, né? De ir atrás do que é de, preciso. de não desistir, mesmo na dificuldade, não desistir. Minha mãe é aquela mulher que trabalha de noite, já trabalhou em 2 empregos, para não deixar nada faltar para gente, para não deixar faltar não é deixar nada faltar de ser o menos, é de não deixar nada faltar de ser o melhor, sabe? Ai, legal essa Então, minha frase. mãe foi não, ela é esse tipo de mulher, é uma super vó pro João e pra Camila. Então, ela tipo, é o exemplo de não desistir, de trabalhar até cansar. Eu lembro que teve uma época que a minha mãe estava nessa fase que eu tô agora, da perimenopausa, assim, sabe? Que é um terror, meu Deus, não é ruim. Essa é mais uma coisa das mulheres, que não, a gente trabalha, empreende, cuida da casa, família, cachorro e tem menopausa. Esse é um capítulo que eu quero fazer um encontro só para a gente falar sobre isso, porque essa tá me pegando pesado. Nossa, nem me Eita, fala, que momento difícil esse. nem me, nem me fala. Outro dia eu tava raivosa e coitado do João e do Beto, né? A Mila nem tanto, mas o João e o Beto, eles são assim, parece, sabe quando a ira vai direto para eles? É assim, foco direto neles. Depois eu peço desculpa, mas foi, não eu falo que é involuntário, não tem o que fazer. Nós estávamos com um cliente, uma construtora grande, a gente pegou um prédio para limpar, né? Cliente nosso. E aí era já, tipo, 8 horas da noite. Nós somos negras, né? Roxa, roxa, Kátia, roxa, e lá esfregando o chão, tirando cimento. Mãe, para um pouquinho. E o suor escorrendo e ela lá, sem parar. E aí se fala assim, nossa. Eu sempre falo, quando eu crescer, eu quero ser igual minha mãe. Um pouquinho mais gentil, né? Porque a mulher parece um trator atravessando tudo que tiver na frente dela, se parar na frente, ela leva. Um pouquinho mais doce, mas assim, não, na força de trabalho, na força de mulher, ela me ensinou a ser assim. Eu só sou um pouquinho mais doce, assim, um pouquinho mais, com mais açúcar. Eu também venho de uma família de mulheres muito fortes, né? Mulheres que precisaram dar conta aí da vida. E a gente traz muito com a gente, mas acho que a gente também tem que melhorar, né? Então, essa parte, por exemplo, do que você estava falando da menopausa, estou me sentindo muito cansada. Eu sempre fui uma pessoa com muita energia. Ultimamente, eu tô assim, nossa, tudo muito cansado. E assim, as mulheres do meu passado não se davam permissão para descansar, É. né? Ah, você tá vendo? Eu já tô com café. Hoje, hoje eu prefiro dar uma melhoradinha em quem elas foram para me permitir descansar, né? Porque eu quero que o Uhum. futuro também venha um pouco mais fácil para as mulheres que estão vindo aí na frente, né? A gente ser lutadora é fantástico, é importante, mas também o mundo ser um pouquinho mais gentil com a gente Eu seria falo isso melhor, né? com a Mila, por exemplo. Eu falo assim, ai, você é muito boazinha com a Camila. Mas eu quero poder, minha filha fala assim, mãe, eu tô com cólica. Eu falo, fica aí, filha, não faz nada. Fica quietinho. Ah, mas você não tá ensinando ela a ser forte. Mas ela vai ter o momento dela de ser forte. Agora ela tá no momento de ser protegida, cuidada.
E se ela tá com dor, ela vai ficar lá quietinha e ninguém vai fazer ela sair de... Sabe, esse cuidado que eu acho legal, se ela pode ter, né, de ser cuidada, de ser protegida. Quando você tem que enfrentar o mundo, você vai enfrentar, tudo bem. Mas no momento que você pode ser cuidada e protegida, é diferente. Ah, você tem que fazer isso. Não, agora ela não tem que fazer isso. Então, é essa a minha diferença, eu acho. Que é acolher, de proteger, que menina tem que ser menina só, leve, É, né? porque a vida cobra um preço muito alto desse excesso, Uhum. né, de dedicação que a gente tem. E não minimizando o que as nossas mães principalmente fizeram, né? Foi necessário e tal. Mas se a gente puder deixar o mundo um pouquinho mais suave para as meninas, eu concordo. E Ai, André, eu, falando de futuro, falando de Camila, falando, né, o que 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 você vê de futuro, assim? Como que você fantasia o seu futuro, o futuro da JBM, o futuro da sua família? O que que você planeja aí? eu, eu falo que eu não sou muito de planejar o futuro, eu sou de viver. Eu, é, quando falam assim, o que que você sonhou, planejou a JBM Elevadores, eu falo, não, um belo dia o Beto falou, eu quero ter uma empresa, e eu falei, vamos lá. E aí a gente vai vivendo tudo no dia a dia. Eu sou muito, posso dizer religiosa, porque eu sou católica. Eu, eu falo que eu vivo os planos de Deus para mim. Então, assim, quando você fala assim, o que você sonha para o futuro, eu falo que eu quero ter saúde, força e determinação para continuar tocando esse sonho, que é ter a JBM Elevadores, crescer, né? Ter os seus tantos elevadores, os seus tantos clientes, né? Não é elevadores, é clientes, porque a gente presta um serviço de qualidade para pessoas, né? Usarem seus equipamentos com segurança. Mas eu sonho em estruturar a empresa, que o João Pedro Carmo e o João Pedro Quirino administrem o nosso futuro e ficar velhinha com meu marido, com saúde. É isso. E você se imagina lá na frente, assim, diminuindo o seu ritmo de trabalho? Eu gosto de trabalhar. Agora, com essa coisa, essa questão de perimenopausa, tem dia que eu quero ficar em casa. Mas no todo, que eu sei que eu sou, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de me sentir útil, de me sentir. A minha linguagem de amor é o servir. Então, eu gosto disso. Eu gosto de estar ali trabalhando. Diminuir sim, parar não. Minha mãe vai fazer 64 anos. Tá lá na diária, tá lá limpando o vidro. Minha avó trabalhou até os 76. Então, assim, tá lá. Então, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver determinação, enquanto o João me aguentar, porque tem dia que ele vai querer sair correndo de mim, eu quero estar aqui com os dois Joões administrando a empresa e eu e o Beto conseguindo elevar mais para deixar tudo perfeito para eles continuarem cuidando, porque eles estão com a gente desde a base, né? Então eu sonho que estruturar para eles dois ficarem, para eles continuarem. E eu adorei, que você falou que a sua linguagem de amor é cuidar, né? Eu acho que esse é uma contribuição que nós mulheres costumamos trazer para os ambientes de trabalho, né? E para os nossos clientes Hum, também, porque a gente sabe muito mais falar essa linguagem do que muitos homens, né? Porque eles não foram criados para isso, né? Não foram socializados hum. para isso. E André, qual o recado que você deixaria assim para quem está querendo começar, que está passando por tudo aquilo que você passou lá atrás, há 5 anos, assim? O que que você falaria para essas pessoas? O que eu diria, e o que eu digo, vale a pena. Vale a pena cada lágrima que eu derrubei, mas vale a pena. Lutar por um sonho, lutar por algo que se quer, vale a pena. E esse ramo
que eu aprendi a me apaixonar, eu acho que vale muito a pena quando você trabalha com qualidade, com honestidade, vale muito a pena. E vale a pena financeiramente e também de realização pessoal. Também financeiramente, realização pessoal, tem muita coisa que eu quero conquistar ainda nesse ramo, muita coisa que eu quero que você me fez lembrar agora que tinha uma empresa, quando a gente estava no começo, o shopping que eu prestava serviço é bem de um lado de uma outra empresa, né, de manutenção. Coincidentemente, eu sempre estacionava meu carro em frente a essa empresa e nunca tinha olhado para ela. Depois que a gente começou, eu, eu fui perceber. E aí eu olhava aquela fachada e falava assim, nossa, um dia a JBM também vai ser assim, e que o dono daquela empresa também deve ter sonhado com isso, né? Então, assim, propósitos, você ter propósitos, sonhos que se realizam, assim, você trabalha bastante, mas vale muito a pena. E para as elevadoras? Deixa uma dica para as mulheres aí que estão na batalha como a gente. Normalmente eu pego as dicas, estudar, aprender, né? Porque o nosso ramo, como somos mulheres, mulheres no ramo, então exige que nós entendemos, né, do que estamos falando para falar com propriedade e continuar trabalhando e trazendo cada vez mais mulheres, cada vez mais engajamento. Eu sou muito grata por você, Kátia, por essa proposta linda que traz oportunidade, que traz aprendizado, que traz pessoas que agregam, né, como a Andrea e como tantas outras. Eu acho fantástico. Então, assim, continuem, continuem, sejam um exemplo e tragam mais mulheres para o nosso lado. Muito bom. Estava precisando ouvir isso mesmo, porque como eu te falei, nessa fase dessa perimenopausa, às vezes dá um desânimo. Aí eu olho o grupo e falo assim: ai meu Deus, eu preciso fazer mais atividades, o grupo está tão paradinho. Ai, preciso ouvir esse ânimo para poder levantar, e bora, vamos lá, vamos para cima. Nossa, mas você é maravilhosa no que faz. Muito, assim, esse grupo, esse que você montou as elevadoras, traz muita clareza, traz um colo, você sabe onde buscar, você sabe, o grupo, você de alguma questão, teve uma vez que eu perguntei uma norma, já veio várias mulheres me dando normas, agora nem tanto que eu sempre pergunto para a Carla, né? Porque a Carla é uma enciclopédia, ela sabe de tudo, né? Mas se você joga qualquer questão lá, elas te ajudam e são mulheres, porque assim, tem características de mulheres, né? Tem aquelas mulheres que são egoístas, né? Tem aquelas que te abraçam, que são mulheres mães que abraçam, né, umas outras. E no nosso grupo tem isso, tem mulheres que abraçam, mulheres que olham e não tem competição. É saber que o mercado é enorme, tem para todo mundo. Isso é maravilhoso. É interessante você falar sobre isso, né? Então, para quem ainda não está nas elevadoras, né? É um grupo para as mulheres profissionais que atuam no segmento de elevador. O propósito é troca, é isso que a Andrea está falando. Olha, tem alguém que conhece o fornecedor desse componente? Ah, alguém sabe como a gente corrige algum problema, documentação. Então, o grupo tem principalmente esse propósito. Mas a gente também troca fortalecimento entre a gente, né? Porque nós sofremos algumas questões que são diferentes das questões dos homens, né? Então, as meninas às vezes trazem, sei lá, algum questionamento de um síndico homem em relação a uma técnica, a uma engenheira, né? Questionando até às vezes uma diretora mesmo de empresa de elevador sobre o conhecimento que ela tem. E aí, dentro do grupo, a gente se apoia, né, Andréia? A gente fala uma palavra, a gente leva um conteúdo e a gente troca também essas figurinhas, né? E laços de amizades também. A Edneia se tornou uma grande amiga minha da ATS. Assim, a Edneia, a Carla, são assim, se tornaram amigas mesmo de se falar quase todos os dias, de trocar figurinha. Então, assim, é muito bom, muito bom. É fantástico.
E é legal, vou participar de um livro, né, como coautora. E lá eu estou falando sobre networking, né? E não estou mencionando muitas pessoas, porque esse não é o objetivo do livro, mas eu fiz questão de mencionar a Carla, porque a Carla tem um coração gigante, e se existe uma pessoa Uhum, que sabe fazer network, é a Carla. Aquela sim. agenda dela, ela tem alternativa e resposta para tudo. Então, é uma pessoa que sabe agregar, né? Que sabe indicar, orientar, passar uma dica. Então, realmente E vale não é bastante a pena ter amizade com egoísta. a Carla. E não é egoísta. Eu falo, uma vez eu falei para ela, falei, ela tem um coração tão perfeito. E assim, ela não tem egoísmo, tipo, ah, eu sei de tal fulano, eu vou ficar só para mim. Não, ela, tudo que ela sabe, ela passa para todo mundo. E ela me pegou no colo, assim, ela me liga, ela, ó, Andréia, é assim, assim, assim. Eu já sabia bastante coisa, né? Eu já tinha, antes de conhecer vocês, eu já sabia algumas coisas que eu fui aprendendo no caminho. Mas agora que eu tenho vocês, eu não fico mais lá, ai, martelando, martelando, não. Eu vou lá, ô, Carla, me fala. Oi, Edneia, me fala. Até para Andréia, eu tive uma reunião com ela, ela ficou 3 horas comigo. Andréa Faber, tá, pessoal? A minha amiga corredora e também advogada no grupo, que quando o pessoal precisa, chama a Andréa tenta resolver aí, ajudar. Nossa, ela foi fantástica. Ela ficou 3 horas me esclarecendo. Na verdade, era uma dúvida que eu tinha e acabou, ela me esclareceu e me deu uma aula e foi fantástica. Então, esse grupo só agrega. Olha, Andréia, eu sou só gratidão. Primeiro por você topar gravar, que eu sei que você é tímida. Eu sei que nasceu na barriga, mas você manda muito bem. E você é a primeira dessa nova leva aí de conversas, né? Que eu estou propondo para que a gente conheça um pouco mais de vocês e conhecer um pouco dessa jornada, que eu acho muito importante, né? Não é fácil ser dono de empresa de elevador. Eu falo que vocês são muito corajosos dessa coragem de ter a empresa de elevador, né? Vocês são muito corajosos porque são muitos detalhes que vocês precisam estar atento o tempo todo. E ainda fazer essa jornada sozinho, né? Bem complicado. Então, eu te agradeço muito de você confiar em mim, estar aqui, conversar e contar um pouco da sua história, viu? Ai, obrigada eu pela oportunidade. Eu sou tímida para começar, mas você vê que quando eu começo eu não paro mais, né? Eu vou falando, 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 amo falar. Eu só sou tímida para começar, né? Às vezes eu falo, na terapia eu falo que eu tenho essa, é uma questão meio de hierárquica, sabe? Eu fico meio tímida, achando que o outro vai. Mas aí depois que eu começo, depois que eu relaxo, eu vou. Eu também, por incrível que pareça, eu também sou tímida, viu? As pessoas acham que não, mas eu sou. Isso aí, Andréia, obrigada pela sua presença. Espero que a JBM voe mesmo e que daqui Amém. 5 anos a gente possa falar e você vai estar falando, gente, lembra quando a gente falou há 5 anos, já cresci, já estou assim, assim, assim. E eu torço para todas vocês, para que vocês realmente alcancem aí os objetivos de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço.